E é aqui diante de todos vocês, quero fazer um pedido especial. Foi o último sermão que eu fiz na igreja de Lucas do Rio Verde, na Central. E foi sobre o pastor, era o dia do pastor. E eu pedi aos irmãos eu perguntei a eles se alguém alguma das vezes havia ido à casa do pastor, não para pedir alguma coisa, porque é o costume de nós irmos ao pastor quando precisamos de alguma coisa, mas ir ao pastor simplesmente para dizer: pastor, hoje estou aqui com minha família simplesmente para orar por o senhor. O pastor, ele é o líder da igreja local, é o líder máximo, tem os anciões, teremos daqui uns tempos anciãos também, temos diáconos, as diaconisas, temos os membros da igreja, mas o pastor, ele sempre está à disposição para todos, dia e noite. O pastor, além de pastor, ele é amigo, ele é pai, ele é esposo, ele é companheiro, ele é administrador, ele é psicólogo, dentre tantas outras coisas. Então, sempre que possível, vá até a casa do seu pastor. Não o pastor atual, pode ser todos os pastores que virão depois também, para orar por ele, orar pelo ministério do pastor, pela família pastoral, orar pelos os irmãos da igreja, diáconos e diaconisas. Nós sabemos que pelas profecias Jesus está voltando. Lembra? Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21 nos fala de guerra, rumores de guerra, e é o que está acontecendo no planeta. Hoje o tema é jovens com propósito. Qual é o propósito do jovem que está dentro da igreja? Mas assim, para começarmos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por permitir que nesta manhã de sábado pudéssemos estar aqui em Teu Santo Templo e juntos louvarmos e agradecer o Teu Santo Nome. Neste momento especial, Senhor, clamo uma bênção a cada uma das pessoas que se faz presente nesta manhã, e a mim também, Senhor, que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Jovens, vocês querem garantir a sua passagem para as mansões celestiais? O livro de Romanos 1, versículo 16 nos diz: eu não me envergonho do Evangelho. Assim o apóstolo Paulo está falando, pois ele é poder. Então aqui tem uma dica para cada um de vocês e para mim também. Os evangelhos de Deus é poder para nossas vidas, de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Será um reino, esse reino eterno, esse reino das mansões das quais estamos falando, as mansões celestiais, será um reino que jamais passará. Mas para isso nós precisamos nos preparar, para isso nós precisamos nos qualificar, e muitas das vezes é difícil ser um jovem cristão nesse mundo das quais nós estamos atravessando. Eu poderia dizer, nesse deserto espiritual, rumo a Canaã celestial. Lembra da trajetória do povo de Israel na Canaã terrestre? Eles estavam indo para a Canaã terrestre e foram 40 anos. Enfrentaram dificuldades, murmuraram contra os líderes, murmuraram contra Moisés e Arão. E quantas vezes eles disseram que gostaria de voltar, porque lá onde eles viviam no Egito havia carne para eles comerem, eram escravos. Quando nós formos a fundo em descobrir realmente o que significa ser escravo e como eles são tratados, jamais passaria em nossa mente a vontade ou o desejo de ser escravo. Mas o tempo todo falavam mal, murmuravam contra Moisés e Arão. E Ellen White nos disse que quando Moisés subiu no monte Pisga e de lá ele olhou a terra prometida, e Deus diz: você não vai entrar, porque você golpeou a rocha. Eu havia dito para você, fale com a rocha, e você golpeou. Mas quando Moisés subiu ao monte, de uma altura para frente ninguém subiu, ninguém jamais encontrou o lugar aonde Moisés estava. Ellen White disse que se aquelas pessoas soubessem do lugar aonde Moisés estava,
ao longo dos 40 anos para trás, não davam ouvidos o que dizia Moisés, mas o monte se tornaria o monte da peregrinação. Após a morte, com certeza, aquelas pessoas iriam lá no monte para adorar, porque em vida não davam ouvido. E nós, como cristãos hoje, como os filhos, nós não damos ouvido a que os pais nos dizem. Obrigado, irmão. Quantas vezes nós, como jovens, acreditamos que sabemos mais, que temos mais experiências que os nossos pais? Eu posso dizer por mim mesmo, nasci num lar adventista. Michael Jackson nasceu num lar evangélico. Katy Perry nasceu num lar evangélico. Whitney Houston nasceu num lar evangélico. Quantas pessoas nasceram no lar evangélico, depois de um longo caminho, depois de um tempo desviaram dos caminhos de Deus? Inclusive o homem mais sábio da terra, a Bíblia diz, não houve antes dele, humanamente falando, e não haverá depois um homem sábio tanto quanto o rei Salomão. E ele cometeu erros, mesmo sendo sábio, por um tempo desviou-se dos caminhos de Deus. Ellen White, o livro Profetas e Reis, diz que esse homem sábio chegou a ter traços afeminados. E qual foi o erro de Salomão? Neemias 13, versículo 26, casar-se com uma mulher que não era o quê? Do povo de Deus. E lá na frente, depois ele escreveu em Eclesiastes 12, o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo cristão. Mas temos problemas. Às vezes jovens dentro da igreja, ainda muito jovem, temos problemas. A Bíblia diz, instrua a criança no caminho que ela deve seguir. Provérbios 22, 6. E ainda quando for velho não se desviar da Bíblia. Mas as pessoas desviam. Eu desviei dos caminhos de Deus. Eu estudei no NAS, antigo Noviaeiro. Eu estudei no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, lá na Serra Gaúcha. Mas do NAS, eu queria ir para o exército. À tarde eu vou trazer um banner, quero mostrar um banner para vocês de um livro que eu escrevi, com o título de O Arado de Bois para as Universidades. Ali eu conto todos os meus fracassos, as minhas derrotas. É um livro motivacional com cunho religioso, com cunho de religião. E eu fiquei 17 anos fora da igreja, e neste livro eu conto as 7 vezes que Deus me livrou da morte. Uma delas, eu vou terminar no final desse sermão contando para vocês a tragédia que aconteceu. Hoje eu estou pregando a vocês porque Deus tinha e tem um propósito para a minha vida. Amém. Amém. Deus tem um propósito para cada um de vocês que estão aqui, em especial os jovens. Amém. Os jovens hoje têm facilidade para falar com outros jovens, e os jovens hoje tornam-se luz em meio à escuridão. E aqui em Jeremias 1, versículo 7 diz, o Senhor porém lhe disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Assim nos está falando o Rei do Universo. Já o livro de Joel 2, versículo 28 nos diz, e depois disso, Jesus está dizendo, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Olha o que ele está dizendo, sobre todas as pessoas. Lembra-se, depois que Jesus ascendeu aos céus, Tiago e João estavam adentrando uma das portas de Jerusalém, a porta formosa. E quando eles estavam entrando, um homem estava ali, 40 anos de idade, tinha ele, na época. Ele tinha uma certa deficiência e não podia andar. Talvez ele estava ali já com 40 anos de vergonha de pedir esmola, mas ele precisava de se alimentar. Então estava adentrando 2 apóstolos, 2 homens poderosos, assim como nos diz Romanos 1,16. Querem ser pessoas poderosas, jovens poderosos? Ler os evangelhos de Deus, ter o testemunho de Jesus. Olha Paulo, quem ele era antes quando Saulo. Olha Paulo, quem foi depois. Quantas outras pessoas que a Bíblia narra a história? Quem foram elas?
E então ali aqueles dois estavam entrando na porta formosa, aquele homem pede mais uma hora, talvez com vergonha, com o rosto baixo. Então Pedro diz: olhe para nós. Olha só, dois homens, dois profetas, dois homens poderosos que não tinham a capa de super-homens, mas eram poderosos. Então Pedro disse: olha para nós. E naquele momento eu fico imaginando a cena daquele homem ali, olhando para Pedro e João. E ele diz: olha, dinheiro nós não temos, ouro nós não temos, mas o que nós temos, em nome de Jesus nós te damos, levanta e anda. Olha só o que aconteceu naquele momento. Eu tenho nas redes sociais do meu Face um homem conhecido por Irmãozinho. E quando eu fui estudar teologia, depois que eu fiquei 17 anos fora da igreja, voltei para a igreja, então eu fui estudar teologia. Antes de ir na minha cidade, onde a família mora hoje, Rony de Moura, Rondônia, eu estava no velório de um homem conhecido como Chinelão. Ele trabalhava na pedra. Era um homem que mexia com negócios, carros, fazendas. Ele ficou muito rico fazendo negócio e todo mundo na cidade admirava aquele homem. Eu estava no velório dele. Eu era amigo dos filhos, 3 filhos. E teve um momento que nós estávamos conversando ali. A casa dele, um corredor comprido assim, a gente estava no corredor, na frente tinha a rua, o asfalto. E eu percebi que alguém veio e parou na contramão. E quando aquele homem parou, aquele carro na contramão, eu comecei a olhar para ele. De repente ele desce, eu falei comigo mesmo: nossa, mas esse cara é abusado. A outra mão é de lá, como que ele para na contramão? Ele parou, abriu a porta. E quando ele abriu a porta, eu percebi que com a mão esquerda ele pegou a perna dele, puxou, colocou para fora do carro. Ele pegou a outra mão, colocou para fora do carro e desceu. E foi numa cadeira de rodas até aonde nós estávamos ali. Hoje ele é conhecido como Irmãozinho. Eu conheci ele no começo, quando cheguei em Rondônia. Como eu cheguei num lugar que eu não conhecia muitas pessoas, então você via pessoas o tempo todo, umas iam, outras vinham. E depois eu nunca mais havia visto aquele rapaz. Ele havia ido para os Estados Unidos e lá ele montou uma empresa. E nessa empresa ele contratava brasileiros que iam de forma ilegal para lá, mas precisavam de trabalhar. E no Brasil tem muitos que foram assim. Então ele contratava essas pessoas para ajudá-lo. E um dia ele estava na própria empresa trabalhando, limpando janelas de grandes edifícios. O andar de onde ele estava, o andaime de onde ele estava por fora caiu. E era muito alto. E ele caiu no chão. Desde então, da cintura para baixo, ele nunca mais se mexeu. Na época ele ganhou, se fosse em reais, daria média de 18 milhões de reais de indenização, porque ele estava legal, a empresa dele era legal. E nessa conversa de madrugada, um dia conversando ali, nunca esqueci, ele disse: hoje eu tenho fazenda, eu tenho um carro que eu quero, mas eu não posso fazer o que eu mais gostava, que era jogar futebol. Então ele disse, e aí é onde eu nunca esqueci: se eu soubesse aqui no planeta Terra onde existisse um médico que me dissesse: se você me der os seus 19 milhões que você ganhou, eu consigo fazer você andar. Mas não existe esse médico na face da terra, dizia ele. Ele está latente. Se ele se preparar, na volta de Jesus ele será restabelecido como ele era antigamente. E aqui diz: e derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. É o que Deus está desejando para cada um de vocês. Mas eu separei 3 pedacinhos do que Ellen White escreveu, Mensagem aos Jovens. É um dos livros que eu aconselho muito aos jovens ler. Mensagem aos Jovens. E assim diz: se buscardes auxílio de Deus, seu poder e operar em vós, anulará as forças oponentes e tornar-vos-eis santificados pela verdade. É o que está dizendo Ellen White. O pecado prevalece de maneira alarmante entre os jovens de hoje, mas seja vosso propósito fazer o que puderes para salvar almas do poder de Satanás. É o que Ellen White nos está dizendo. Ela também diz que quando Satanás percebe que um filho de Deus, um jovem, uma jovem, um filho de Deus estava dando sinais de que vai se desviar dos caminhos de Deus,
Ele usa, se necessário for, todos os anjos para fazer com que aquela pessoa saia dos caminhos de Deus. Se ela sair mais ou menos, para ele já está bom demais. Ele já está caminhando em cima do muro. Para Jesus, não. Para Jesus precisa ser completamente corpo e alma. Para Jesus não tem meio termo. Portadores de luz. Ellen White está falando para os jovens: levai a luz aonde quer que fordes, mostrai que tem forças de propósito. Não estejais prontos para unir-se às sugestões dos que desonram a Deus. Eu estou dizendo que você não tem que estar no meio de pessoas que amam o povo de Deus. Você pode até estar, que você não pode conviver com eles e viver ou fazer o que eles fazem. Mas haverá alguns momentos na sua vida que você vai ter que estar no trabalho, quem sabe, na faculdade, quem sabe, às vezes no lazer, no jogo de futebol, às vezes não são todos adventistas. Você está lá, mas você pode testemunhar. E ela segue dizendo: jovens, uma alma salva do erro, elevada sob o estandarte de Cristo, causará alegria no céu e colocará uma estrela em nossa coroa de honra. Lembrando que cada um de nós que estamos aqui hoje, para que nós possamos adentrar as portas das nações celestiais, ao menos uma coroa teremos na cabeça. E nesta coroa, ao menos uma estrela teremos que ter. Se nós não produzirmos aqui na terra, se nós não testemunharmos aqui na terra, e são muitas as formas. O pastor distrital, o pastor não tem condições de dar estudos bíblicos e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas sempre existe em todas as nossas igrejas algumas pessoas especiais que têm o dom de dar estudos bíblicos. E são vários estudos bíblicos que dão ao longo de uma semana. Mas tem outros que entram e saem da igreja como se fossem mulas. Muitas das vezes nem cantam na igreja, não tem participação na igreja. Canta muitas das vezes com o rosto fechado. Você conversa com ela e ela não dá um sorriso e ela diz: eu sou assim mesmo. A Bíblia nos diz que João era considerado filho do trovão. E quando nós estudamos o livro de João, o primeiro, segundo, terceiro de João, nós percebemos que foi o discípulo que mais escreveu sobre o amor. Uma pessoa salva levará por sua piedosa influência outras ao conhecimento da salvação, e assim a obra de Deus, o que vai acontecer? Ela vai se multiplicar. Quais exemplos os jovens devem seguir então? Eu poderia citar alguns exemplos ruins. A Bíblia narra a história de alguns. Eu poderia dizer de Ofni e Finéias, que era filho de Eli. Depois Deus levanta um outro profeta chamado Samuel, e esse profeta teve filhos. E esses filhos, o filho desse profeta Samuel, também foram iguais os filhos de Eli, foram iguais Ofni e Finéias. Todo jovem precisa de referências para seguir. Muitas das vezes a criança não faz o que o pai, o que a mãe manda, mas ele faz o que o pai e a mãe faz. Eles observam e fazem. A Bíblia também diz, eu já disse no começo e digo novamente: instrua a criança no caminho que ela deve seguir, e ainda quando for velha não se desviará dele. Em alguns momentos pode ser que ela desvie sim, assim como eu, com 17 anos. Mas o que aprende quando criança, no lar de casa, junto com o pai e com a mãe, ela leva por toda a vida dela, enquanto ela viver. E a Bíblia, e Ellen White nos diz que a última obra intercessora de Jesus no santuário celestial, antes de fechar a porta da graça, será enviar os anjos para que toquem na mente, no coração dos filhos que tiveram conhecimento, que estão afastados dos caminhos de Deus, para que eles tenham uma última oportunidade de se arrepender e voltar, porque após o fechamento da porta da graça não haverá mais tempo. Havendo referências positivas, os jovens seguem os exemplos que lhes apontam para a direção que deseja seguir. Assim é o jovem. A palavra de Deus traz vários exemplos de jovens que serviram a Deus com todos os seus corações. Da mesma forma que hoje, os jovens da Bíblia também enfrentam muitos desafios. É difícil essa caminhada. Eu poderia falar para vocês de José do Egito, um jovem que lutou muito por os seus sonhos. E eu quero dizer para você nessa manhã,
Jovem, lute pelos seus sonhos. José era conhecido como sonhador. Os irmãos deixaram ele de lado, queriam até matá-lo. Acabaram vendendo José, muito jovem, 17 anos aproximadamente. E ele foi levado cativo para uma terra distante. E quando ele estava andando, ele observava, via os seus irmãos. Ele sabia que não voltaria mais. Ele observava de longe as terras, as planícies, das quais viviam seus pais, viviam seus amigos. Mas ele foi longe. E Deus usou aquele jovem para dar uma guinada na história desse planeta. Samuel, o jovem que ouvia a Deus. Ouça a voz de Deus, os jovens. Sirvam a Deus. Chegou o momento que ele disse: Senhor, fala, porque teu servo ouve. E os jovens de hoje em dia precisam ouvir a Deus. Davi, um homem corajoso, um jovem corajoso, lutou contra Golias, lutou contra o gigante. Nós sabemos a história, que pouco antes de lutar, ele vai até um riacho. Ele pegou quantas pedras? Alguém lembra? 5 pedras. Colocou no bornazinho que ele tinha uma funda e foi lutar. Porque ele sabia quem era o Deus de Israel que estava ali, era o Deus das batalhas. E vocês sabem por que as 5 pedrinhas? Ao longo da vida de Davi, ele lutou com 5 gigantes, que a Bíblia dá o nome de cada um deles. Assim foi a história de Davi. Jovem, não tenha medo, seja corajoso, atravesse o que tenha que atravessar, mas tenha fé, tenha coragem igual Davi. Aqui também vai uma mulher que é um exemplo, Esther, uma jovem modesta, mas ousada. Quem foi esta jovem? Nós conhecemos esta jovem, a trajetória desta jovem. Esther era uma jovem órfã que por isso poderia pensar que seu futuro estaria o quê? Prejudicado, talvez para sempre. Ela foi levada ao palácio real para servir ao rei Assuero, que havia se separado da rainha Vasti e se tornou a rainha daquele império. Seja modesta, sejam ousados. Ela foi ousada de entrar na frente do rei, mas antes ela tinha se preparado. Ela tinha pedido que toda a nação jejuasse para que ela pudesse entrar diante do rei e não fosse morta. E o rei ouviu a oração e salvou o povo de Israel. Eu poderia falar de quem mais? Do profeta Daniel, um jovem que não se contaminou. Daniel foi um homem poderoso. Daniel provavelmente teria ficado órfão quando o rei Nabucodonosor invadiu a Jerusalém e destruiu, matando seu povo, deixando vivo aqueles jovens levados como escravos. Jovem, e aqui vai este exemplo: não se contamine com as coisas do mundo. Seja um exemplo, assim como o exemplo de Daniel. Dentre outros que a Bíblia vem citando também. As consequências. Quais são as consequências que tem em nossas vidas por nós não ouvirmos a palavra de Deus? O que pode acontecer conosco? A Bíblia narra a história de Jonas. É um livro muito curto. E Jonas 1, versículo 1 diz assim: e vendo a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até onde? Até a minha presença. Deus escolheu a Jonas. Deus conhecia do potencial de Jonas. Manda que Jonas se ponha numa posição muito difícil. Deus confirma o chamado de Jonas e o envia a Nínive. Porém, versículo 3 diz: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Fugir da presença do Senhor significa fugir do chamado. Fugir da presença do Senhor significa fugir das responsabilidades. Tarsis, uma cidade localizada no mar Mediterrâneo, na Espanha. Bom, vocês conhecem a história. Resumo aqui a história para vocês de Jonas. Deus disse para ir para Nínive, mas ele desceu para Jope, de Jope ele pegou um navio e foi para Tarsis. Ele tinha uma trajetória de aproximadamente 950 a 1000 quilômetros
para fazer esta trajetória. Mas ele não deu ouvido à palavra de Deus. E nós, em nossa trajetória, nessa trajetória como cristãos, como jovens, que nós poderíamos dar exemplos e nós não estamos dando. O que pode acontecer conosco? O que aconteceu com Jonas? Ele pegou o navio e, alto mar, ele enfrentou uma tempestade. Mas ele precisava de cumprir um propósito que Deus tinha para ele. Ele tinha uma missão para cumprir. João Batista, quando esteve aqui na terra, ele tinha uma missão. Era preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele tinha quase 1000 quilômetros para percorrer. No final da história, ele teve que percorrer 4000 quilômetros para poder cumprir a sua missão. Como eu disse, eu nasci no lar adventista. Quando criança, na primeira igreja que eu entrei na minha vida, de Terra Roxa, no Paraná, onde eu tive o privilégio, no começo desse ano, pregar na igreja. Ali na época, quando criança, eu era mais jovem, eu tinha 4 anos de idade, mas já me vestia como se fosse um pastorzinho, que o sonho da minha mãe era que eu me tornasse pastor. E ali, frequentei algumas vezes aquela igreja. Mudamos para Guaíra, depois de Guaíra fomos para o sul do Paraná, Castro, pertinho de Ponta Grossa, em Curitiba. Mas a minha mãe, sem poder, sendo inspirada pelo Espírito Santo de Deus, conseguiu colocar os 4 filhos, eu e minhas 3 irmãs, em um colégio interno. Mas ali ainda quando jovem, estávamos em um dia especial, porque havíamos marcado para que um dia nós pudéssemos estar na igreja de Autônia. A distância não era muito longa, não lembro agora, mas menos de 100 quilômetros. Um dia especial, no sábado pela manhã, eu tinha 4 anos de idade. A igreja central se preparou muito cedo. Haviam contratado, fretado um ônibus para que pudesse levar todos para Autônia para uma programação especial, no sábado pela manhã, à tarde e à noite. Mas a Bíblia nos diz também, Isaías 55, versículo 6, irmã: busque-me enquanto eu estou perto. Assim nos está dizendo Jesus: busque-me enquanto eu posso ser encontrado. E sabe por que Jesus está dizendo isso para você? O complemento desse versículo que eu digo está lá em Tiago 4, versículo 14, que nos diz que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida, ela é como a neblina, ela é como a fumaça, que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Era um dia de sábado, era manhã de sábado, todo mundo estava feliz, porque íamos por uma programação especial na igreja de Autônia. Entre Terra Roxa e Autônia havia um lugar, nesse lugar havia um rio, chamado Rio Ibiri. E na época não havia ponte, não havia asfalto. Tínhamos uma balsa para atravessar. Atravessamos aquele rio naquela balsa, chegamos na igreja de Autônia, todos estávamos esperando. Segundo as pessoas, a minha mãe disse que quando chegamos ainda muito cedo, antes da programação começar, tinha um lindo café no fundo da igreja para todas aquelas pessoas que haviam ido na igreja de Terra Roxa. Era só alegria. Era um período em que, quando chegava alguém no sábado pela manhã na igreja, sem que ninguém soubesse, era uma briga, porque todo mundo queria levar aquela visita na casa para almoçar. Hoje as coisas estão mudadas, mas antigamente era assim. A programação se inicia então com sábado pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite. Depois do culto, já adentrando uma nova semana, tivemos uma social. Após a social, teve um lanche, comemos e nos despedimos. E disseram que eles diziam para aquelas pessoas de Autônia: olha, estamos voltando para a Terra Roxa, mas daqui a um tempo é vocês que terão que ir para a Terra Roxa para uma programação especial. E é vocês que farão toda a programação. E lá estará tudo preparado, assim como vocês prepararam para nós. Havia crianças nessa caravana, havia jovens, havia neném recém-nascido. E quando despediu de todo mundo jamais pensou, porque a Bíblia nos diz, Salmos 34, versículo 7, que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que estão. Estávamos voltando para uma programação, era um sábado especial. O ônibus havia entrado na balsa,
Por lei, quando o ônibus está em cima da balsa, todos os passageiros têm que descer fora do ônibus. Mas era um ônibus de uma pessoa só. Era uma família. Era uma família adventista que estava ali. Então o carcereiro não havia calçado o ônibus e o motorista não desligou o ônibus. Porque ainda quando estávamos de manhã indo, havia dado um problema no ônibus, no motor de arranque, e o ônibus não funcionava mais. Ele pegava só no tranco. Então, quando entramos na balsa, o motorista não desligou o ônibus. O carcereiro esqueceu de calçar o ônibus, já era meia-noite. Diziam as pessoas que era um breu total. Algumas pessoas desceram e 9 ficaram dentro do ônibus ainda dormindo. Havia pessoas no ônibus que não tinham lugar para sentar, eles estavam em pé, porque eram muitas as pessoas que foram. Outros foram em pé, outros foram sentados. A minha mãe insistiu muito para que meu pai me tirasse do ônibus. Eu tinha 4 anos de idade e meu pai não queria tirar. A minha irmã Marlina, a mais velha, já estava fora, dormindo no colo da minha mãe. Sistematicamente a minha mãe insistiu até que meu pai entra no ônibus, me pega no ônibus que eu estava dormindo, tira, dá a volta por trás e fica lá atrás do ônibus. A balsa começa a sair. Automaticamente, quando a balsa sai, a frente dela sobe um pouco, então a traseira baixa, por causa do motor que força para sair. Alguém grita desesperadamente: o ônibus está descendo. O motorista mais depressa ele entra no ônibus e tenta frear o ônibus, mas já não dava mais tempo. E dentro daquele ônibus havia 4 crianças e uma delas, uma menininha de 5 para 6 anos, não me lembro o nome, da sua idade, talvez um pouquinho mais nova, que todos diziam que tinha uma voz angelical. E eles disseram que a menininha havia cantado na programação de manhã e no J à tarde. E neste momento ela estava dormindo dentro do ônibus. O motorista não consegue frear o ônibus cai. Como eu disse, era um breu total, era uma escuridão. As pessoas entram em pânico, as pessoas entram em desespero. Segundo as pessoas, e quando eu estive agora lá, algumas me abraçaram, choraram. Pessoas que perderam família que estava ali, das 8 que estavam ali, as 8 era da mesma família, eram parentes. Então alguns disseram, quando a balsa chegou do outro lado, procuraram a casa mais próxima, a fazenda mais próxima, porque era sítio, para que fosse até Terra Roxa e chamasse as autoridades de Terra Roxa, que avisasse as pessoas onde havia sido a programação especial. Depois de algumas horas, quase 2 horas da manhã, começa a chegar gente dos 2 lados da margem do rio. No começo desse ano, estando em Terra Roxa, uma irmã me diz assim: pastor, eu nunca vi na minha vida alguém de joelhos clamar a Deus como eu vi toda aquela igreja naquela noite, naquela madrugada, de joelhos, de mãos dadas, clamando a Deus, cantando e pedindo um milagre. E Deus não fez o milagre. Oraram, clamaram, de mãos dadas, as pessoas dos 2 lados. Eram 8 vidas que estavam ali no fundo daquele rio, inclusive aquela jovenzinha que diziam que ela tinha uma voz angelical. Por isso que Jesus está dizendo, repito, busque-me enquanto estou perto. Isaías 55, versículo 6. Busque-me enquanto posso ser encontrado. E eu digo que o complemento desse versículo está lá em Tiago 4, versículo 14. A sua vida, a minha vida, era como a neblina, era como a fumaça que nós vemos por um instante e já não vemos mais. E naquele dia, naquela madrugada especial, as pessoas clamaram a Deus. Foi uma comoção geral, Terra Roxa e Autônia e a região toda. E eu conto essa história no meu livro, não foram só uma vez. Deus me livrou da morte por 7 vezes. Até que eu decidi voltar para a igreja. Até que eu decidi estudar teologia. E eu chego na parte que eu quero dizer a vocês agora, principalmente aos jovens. Faça o que você tiver que fazer como jovem, como cristão, agora.
Josué 1, versículo 19 nos diz: lembre da minha ordem, sejam fortes, sejam corajosos, não fique desanimado nem tenha medo, porque Jesus está dizendo, eu sou o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, por onde quer que estejas. Seja forte, seja corajoso. A Bíblia narra a história na época dos juízes, que eles estavam colhendo trigo. Por quê? Por 7 anos Deus havia entregado ele na mão dos amalequitas, dos medianitas. A Bíblia diz que era como gafanhotos que subiu contra eles. A Bíblia narra a história de um momento lá que um jovem chamado Gideão, ele estava colhendo trigo, e possivelmente o trigo ainda não estava pronto para ser colhido. Mas ele sabia que lá embaixo no vale, a qualquer momento, estava como gafanhotos, como areia do mar, para poder atacar Jerusalém. A Bíblia narra que eles levavam tudo quanto podiam, e o que eles não podiam, eles destruíam, e assim ao longo de 7 anos. Então ele estava colhendo ali o trigo dele, de repente ele escuta uma voz: o Senhor é contigo, homem valente. E é o que Jesus está dizendo para nós hoje, nessa manhã: Jesus é contigo, eu sou contigo. Quando Gideão olha do lado, embaixo do carvalho, havia um homem que estava ali sentado, um anjo, era o próprio Deus. E a Bíblia diz ali, reiteradas vezes, no capítulo 6, o Senhor é contigo. No capítulo 7, o Senhor é contigo. Mal sabia aquele jovem que Deus ia fazer dele um grande líder. Às vezes nós estamos dentro dessa igreja hoje, Deus deseja usar a cada um de nós poderosamente para que nós possamos ser jovens líderes que sejam um exemplo para outras pessoas. Quantas pessoas que saíram da igreja, assim como eu, depois que voltam, se arrependem muito, porque ao longo de muitos anos poderiam ter dedicado o dom delas para Deus, mas não o fizeram. Quantas pessoas, e aqui eu falo de uma jovem que é muito conhecida, a Tássila deve conhecer. Durante algum tempo ela teve uma participação especial no programa Raul Gil. Ela cantou por 2 ou 3 anos. Ela e um rapaz de Guajaramirim, no estado de Rondônia, chamado J.A. Acredito que alguém já ouviu falar. Se vocês entrarem nas redes sociais e procurar quem era J.A. na época, que tinha uma voz poderosa, e quem é o J.A. hoje, vocês vão se espantar. A mudança. Mas Michele Manoel, também, a mãe dela era adventista. Então, muito criança, muito jovem, ela começou a cantar no programa Raul Gil, fez muito sucesso. Ali ela cantava com o pessoal da igreja. Ela cantava em outras igrejas, em outras denominações. Hoje Michele Manoel deve estar com uns 20, 21 anos, talvez 19, 20, 21 anos, assim no máximo. E por um tempo ela sumiu. E esses tempos atrás eu ouvi o testemunho de Michele Manoel dizendo que ela se afastou dos caminhos de Deus. Ela estava na TV Novo Tempo dando esse testemunho. Ela disse que um dia a mãe dela chamou ela e disse: filha, olha onde você está hoje. E você está onde você está porque Deus deu esse dom, Deus deu esse talento para você. E o Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve o Senhor. E ela estava dizendo, e ela contando, por um tempo ela ficou fora dos caminhos de Deus, fez buraco, colocou brinco. Diz que não só em cada ouvido, 4 buracos em cada ouvido, colocou brinco, chegou a fazer uma tatuagem. E um dia então, com o chacoalhão que a mãe deu a ela decidiu então voltar para a igreja. E hoje ela está cantando na igreja. Ela está tendo o privilégio de ter voltado e estar na igreja e cantando. Muitas outras pessoas saíram, voltaram para a igreja e são poderosas dentro da igreja. Conhece a igreja, conhece o mundo lá fora. E muitas das vezes a gente chega a uma certa idade e a gente percebe como um jovem sai da igreja. Você já sabe qual vai ser o destino dela se ela não voltar para a igreja. E talvez as consequências que ela terá. E eu quero terminar, para não delongar mais, antes de ler o último versículo também, contar a história de uma jovem do estado de São Paulo. A mãe dela trabalhava na igreja, ela era zeladora da igreja, não lembro o que o pai fazia, e eles moravam no fundo da igreja. E essa jovem começou a namorar um jovem na igreja. E ela muito jovem, então, namorando, acabou tendo relação com o namorado antes dos 18 anos dentro da igreja.
Sabe o que aconteceu? Ela foi disciplinada. Ela foi cortada na igreja. Mas ela poderia voltar mais para frente. Mas enfim, depois de um certo tempo, então as pessoas começaram a criticar aquela menina. E ela tinha um filho. E eles não queriam ver aquela menina sentada na igreja. Com o tempo depois, aquela menina começou a voltar para a igreja, mas os irmãos já não queriam mais ter a vida que ela tinha. Não queriam estar ao lado dela. Chamavam de prostituta. Mas ela sentia desejo em seu coração de voltar para a igreja. Ela havia se afastado por um bom tempo fora da igreja. Havia perdido boa parte da vida fora da igreja. E um dia então ela devolve dízimo na igreja. E alguns líderes daquela igreja não queriam aceitar o dízimo dela, porque diziam que ela tinha uma má fama. Mas eles se esqueceram de que quando Jesus foi ungido, né? Jesus foi ungido por quem? Por Maria Madalena. Maria Madalena, a Bíblia na história que era quem? Uma prostituta. E vocês sabem que Maria Madalena, ela foi para o caminho que ela foi por causa de quem? Do tio. O tio dela. No livros Como Jesus tratava as pessoas, do pastor Morris Wendell, capítulo 4, se não me engano, como Jesus tratava as pessoas. O pastor Morris Wendell, ele conta a história de Maria Madalena. Maria Madalena era sobrinha daquele leproso que Jesus estava indo na casa dela, na casa dele para jantar. E a Bíblia diz que na mente dele ele dizia, esse tio de Maria Madalena, vocês lembram a história dele? Ele foi curado de uma lepra. Ninguém lembra a história? Ninguém lembra o nome? Se alguém lembrar, fala. Vou esperar um pouquinho, senão eu vou falar. Mas ele estava, alguns chamam de Simão, o curtidor, mas era Simão. Então o pastor Morris Wendell disse que Maria Madalena era sobrinha de Simão. E Simão trabalhava no tabernáculo, no santuário. Então Jesus curou ele de uma lepra. Então ele convidou Jesus para um dia estar com ele no jantar. E com Jesus veio todos os seguidores de Jesus. E eles estavam ali, de repente, ele percebe, Simão percebe que Maria Madalena adentrou as portas da casa dele. E no pensamento dele, a Bíblia diz que ele diz assim: se esse fosse Jesus mesmo, saberia quem é esta mulher que está entrando nas portas da minha casa. E naquela época era costume das mulheres não soltar o cabelo, era cabelo prendido, cabelo amarrado. Naquele momento, então, diante de todas aquelas pessoas, Jesus, então, ele é ungido com um vaso de alabastro. O salário de uma diária hoje normal, de uma pessoa como hoje, levaria um ano para comprar o perfume daquele, era caríssimo. E a Bíblia diz que ela secou os pés de Jesus com um vaso de alabastro, com os seus cabelos. E nessa igreja, quando essa irmã estava entrando na igreja, já depois de uma certa idade, não queriam receber o dízimo dela, não queria que ela estivesse na igreja. Segundo o pastor que contou essa história uma época, quando eu estudava teologia ainda, ele disse que o filho dessa mulher, que havia cometido um erro no passado, assim como Davi cometeu um erro no passado também, assim como muitas outras pessoas cometeram um erro, e Davi, depois que cometeu o erro, se arrependeu, tornou um homem segundo o coração de Deus. O filho daquela jovem, que já tinha uma certa idade, foi estudar teologia e acabou sendo pastor. O livro de Isaías 40, versículo 30 e 31 diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão. Mas o 31 diz assim: mas os que esperam ao Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Enquanto o irmão prepara o hino final para que nós possamos cantar, eu quero que você saiba que Jesus tem um propósito para cada um de vocês, seja uma criancinha ou seja a pessoa mais velha desta igreja. Esses dias nas redes sociais rodou um vídeo de uma mãe conversando com uma criancinha que na minha cabeça ela deve ter no máximo 3 anos, no máximo 4 anos de idade. Não sei se alguém viu esse áudio, mas eu posso mandar a vocês, se vocês quiserem. Está no meu Facebook, lá para baixo. E nesse áudio a mãe conversando com ela, porque ela disse que sonhou com Jesus. Ela disse que viu Jesus. A menininha pequenininha disse que no sonho, ela disse que viu muitos anjos que estavam em volta de Jesus. E ela disse que viu Jesus voltando. E a mãe ia perguntando. E ela ia contando o sonho.
E ela diz que Jesus estava vindo para buscar as pessoas, que Jesus amava a todos. Mas não eram todos que iam entrar nas mansões celestiais. E a Bíblia nos diz que agora no fim, lembra que eu li no começo? Deus usará as crianças. Deus deseja usar os jovens. Deus deseja usar os adultos que aqui estão, não importa a idade, para que possa testemunhar. Existe esperança. Aproveite este momento. Faça um pacto com Deus ao longo deste ano de 2022. Um pacto com Deus de uma pessoa, uma família que seja, ao longo deste ano de 2022, para que você possa dar estudos bíblicos a ela, para que Deus possa preparar o caminho. E Ellen White e a Bíblia também diz que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus, para pregar a mensagem, para levar a mensagem, existem anjos comissionados que vão à frente de nós, preparando o caminho para que nós possamos ir e pregar o Evangelho, dar estudos bíblicos, testemunhar, testificar, assim como o próprio Jesus testemunhou de um de seus discípulos. Apocalipse 2, versículo 10, Apocalipse 2, versículo 13, Jesus disse: conheço onde habitas, conheço onde é o trono de Satanás, sei aonde você mora. Aí Jesus diz, no dia de Antipas, minha fiel testemunha. O próprio Jesus da Bíblia testificou, está testemunhando de uma testemunha de Jesus, que era Antipas, da qual foi morto dentro de um bezerro, dentro de um touro, feito de aço. Tinha um buraco onde ele foi colocado ali, Antipas de Antioquia. Fecharam aquele buraco, colocaram fogo por fora para cozinhar.